Irmãos, nós iremos agora todos unidos elevar a Deus a nossa oração. Aquele que o Senhor der a oração deve mencionar os pedidos que fazem por enfermos, por crianças de nossos irmãos que se acham enfermas, muitas causas, familiares de nossos irmãos que estão sofrendo a dor do luto, atribulados, irmãos em viagens, vários acidentados, familiares de nossos irmãos e também pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Também, irmãos, como em todos os cultos, há um número grande de irmãos que pedem oração para suportar as provas, como enfermidades e outros problemas que estão enfrentando. Pedem as nossas orações. É impossível mencionar todos, porque é um número muito grande, de muitos lugares do Brasil. Irmãos no ministério, irmandade em geral. Vamos apresentá-los conjuntamente, irmãos, crendo que o Senhor, que conhece todos os corações, Ele poderá também ouvir a nossa súplica e ajudar esses que estão clamando a sua misericórdia. Procuremos, irmãos, comunhão com Deus. Não façamos deste tempo aqui 1h e pouco apenas por estarmos aqui, mas que tenhamos algum proveito, alguma alegria, que sintamos em nós algo novo que nos edifique. Para não fazermos vã a nossa carreira, sempre necessitamos de que Deus apareça e se mova em nossa vida. E a hora da oração é uma hora importante para nós, não só aqui presentes, como também por onde quer que estiver um dos pequeninos do Senhor, participando deste santo culto, que possa também sentir a mesma comunhão e a mesma manifestação do Espírito de Deus. Não esqueçamos de apresentar, irmãos, também os que trabalham na área da saúde, como tem se multiplicado nestes dias a contaminação com este vírus, muita gente enferma, hospitais superlotados, nossos irmãos também, muitos enfermos em hospitais. Vamos rogar a Deus por aqueles que trabalham, irmãos, cuidando dos enfermos, tanto os médicos como na enfermagem, e todos que estão lutando para o bem da humanidade, que Deus também os guarde e os ajude. E que nesta noite o Senhor nos mande dos céus a sua bendita e gloriosa palavra. Sob o sangue do Senhor Jesus em santa comunhão, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Nosso eterno Deus e nosso bom Pai celestial que estás nos céus, ajoelhados em nome do Senhor Jesus, te damos graça pela oportunidade de estar elevando nossos agradecimentos pela vida, pelo pão de cada dia, pela roupa que vestimos, pelo calçado que calçamos, pelo nosso emprego, nosso salário, nossa aposentadoria, e por saber também que Tu vem atendendo milhares de pessoas que não têm a oportunidade do emprego, mas Te servindo, ainda percebem que a porta não fechou e que daqui a pouquinho virão coisas novas e o Teu nome será glorificado. Te agradecemos por estar diante da Tua presença. Pedimos a Tua luz, a guia e a Tua condução de todos nós neste santo culto. Já cantamos 3 hinos, agora oramos. Daqui a pouquinho Tu mandará a Tua palavra para nós. Receba, nós te imploramos, aí nos céus,
os pedidos de orações por enfermidades, tribulações e causas e famílias, irmãos viajando neste final de ano. Entregamos nas tuas mãos nossos amigos que não são da igreja, mas pedem, ou então alguém pediu por eles nossas orações. Tem bastante acidentados. Aproveitando este pedido de acidentados, deve ter entre hoje e amanhã um grande número de pessoas viajando. Coloca os teus anjos. Não pedimos só pelos nossos irmãos, mas coloca os teus anjos nas estradas. Diminua o número de acidentes e nós vamos glorificar o teu nome. Também foi pedido oração pelas crianças. Guarda nossas crianças, livra-as do mal e da aparência do mal. Agora, sem ir para a escola, ficando em casa, criança em casa aumenta o número de acidentes domésticos. Nós sabemos que é pedir muito, mas se tu quiser, coloca um anjo nos lares onde tem muita criança, que possa controlá-las, animá-las, e que no domingo de manhã, na reunião de jovens, tu possa selar algumas delas com a promessa do teu Espírito Santo. Abençoa também, Senhor da glória, o governo do nosso país, as autoridades, mormente as autoridades ligadas à saúde, desde o mais simples servidor até aquele que decide sobre as coisas. Permita que sejam felizes, que abram as portas de tudo que for necessário, para que esse povo possa ser vacinado, para que o desespero diminua e para que todos nós possamos cantar um cântico de vitória lá na frente. Abençoa nossos idosos, guarda eles correm um maior risco com esta enfermidade. Cuida dos nossos idosos, e muitos deles, aleluia, nem podem sair de casa, têm receio. Leva a tua paz, leva o teu amor, e não permita que eles entrem em depressão. Aqueles que ficam em casa, aquele ajuntamento que as famílias estão tendo agora, que só teriam periodicamente nas férias, e agora a criançada junto com os mais velhos, junto com os idosos, aleluia, é um fato novo numa casa que gera um pouquinho de aflição em alguém, mas coloca os teus anjos e em vez do desespero, leva a tua paz nos nossos lares. Entregamos nas tuas mãos nossa querida mocidade. Estenda a tua mão, ajuda, guarda uma boa parcela desses milhões de desempregados, são jovens de 16 a 24 anos, aleluia, uma boa parcela desses jovens também tiveram que trancar matrículas nas universidades, não tem emprego, não pode pagar a universidade, e é uma oportunidade que o inimigo encontra para dissuadi-los desta graça. Nós te pedimos nesta noite, blinda a nossa mocidade, cuida da nossa mocidade, não deixa ela perder o rumo da vida eterna. Tem coisa que o pai, a mãe, os irmãos não podem fazer, mas a tua guarda é essencial para que esses jovens tenham um futuro brilhante na tua obra. Entregamos nas tuas mãos também de todo o nosso coração o ministério da tua obra. Abençoa nosso ancião que preside sobre nós neste santo culto, queira guiá-lo, iluminá-lo como tu sempre o fez. Lembramos dos nossos irmãos do ministério que estão enfermos também. Cuida deles, ajuda eles e dê saúde para eles também. Lembramos dos enlutados, ó Deus, muito luto na família, muita tristeza, muito choro, muita pergunta, às vezes sem resposta. Leva o teu consolo. Tem ferida que só tu pode fechar. Estenda a tua mão e console as famílias. E pelo amor que nós te clamamos, ajuda-as a passar esta fase tão difícil e única nos últimos anos. Também entregamos nas tuas mãos gloriosas de todo o nosso coração este momento que nós estamos aqui, e milhares de irmãos nossos estão ajoelhados em suas casas, nesse culto online, esperando receber de ti alguma coisa.
Olha para nós, a comunhão aqui está boa, mas nós queremos que essa comunhão também se estenda a milhares de irmãos. E se tu quiser, tanto aqui como nas nossas casas, sela o teu povo com os teus dons celestiais. Aumenta a força, a coragem e o ânimo, até que esse vendaval passe e nós possamos glorificar e exaltar o teu nome. Nesta comunhão gloriosa, nós ainda te pedimos de todo o nosso coração, manda-nos o teu sagrado conselho da tua sagrada e eterna palavra. Sim. Fala conosco, consola-nos, anima-nos, corrija-nos, perdoa-nos pelos nossos erros e prepara-nos para receber a tua palavra. Sim. Todas estas bênçãos ainda te pedimos. Abençoa os irmãos que estão colaborando aqui neste santo culto. Quem está, aleluia, cuidando, aleluia, de Libras, o irmão que está aqui filmando esta parte, os demais irmãos na portaria, lá na garagem, queira abençoar a todos. Na portaria, estenda a tua mão. Nós estamos numa missão, e nesta missão nós queremos te ouvir nesta noite outra vez. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e te agradecemos eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus eterno. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Como os irmãos têm conhecimento, quando foi informada a nossa Irmandade sobre a suspensão novamente dos cultos, e que voltaríamos outra vez com os cultos online às quartas-feiras à noite, que hoje então é o primeiro culto que realizamos nesta quarta-feira. Mas queremos lembrar a todos que, como foi dito, até o dia 11 do próximo mês, nós vamos ficar aguardando, porque não podemos definir se continuaremos por mais algum tempo sem os cultos ou não. De modo que o único meio que nós temos de informar a Irmandade é através do nosso site. A Irmandade procure consultar o nosso site e ficar atenta também às informações. Teremos ainda culto agora no domingo, com a ajuda de Deus. E fiquem atentos para os cultos que houverem, qualquer informação, não só através do site, mas nos cultos também online, nós passaremos a nossa querida Irmandade. Bem, queridos irmãos, hoje nós estamos aqui, que será de fato o último culto deste ano. Tivemos um ano atípico que nunca ninguém poderia imaginar que passássemos por todos os caminhos que nós passamos durante estes 12 meses, que se finda agora, depois de amanhã. Aliás, amanhã, né? Amanhã será o último dia do ano. De modo que o que nós não esperávamos de passar, passamos. Hoje é o último culto do ano, mas não significa que será o último culto que nós estaremos participando, salvo se o Senhor levar alguém. Mas o que precisamos, irmãos, é estarmos todos atentos, porque os dias futuros estão nas mãos de Deus. Ninguém sabe o que será o próximo ano. É o nosso dever de ter boas expectativas, esperar que o próximo ano seja melhor do que este. Contudo, também não podemos reclamar, porque apesar de tudo que tem ocorrido, mas nós estamos aqui glorificando a Deus.
É certo que muitos partiram, o Senhor recolheu, mas o nosso fim também é esse, irmãos. Dias mais ou dias menos, cada um deve partir desta terra. Contanto que devemos estar sempre fiéis ao Senhor. Mas também não podemos deixar de comentar com a Irmandade que corremos o risco, irmãos, de um certo afastamento das coisas espirituais, como temos visto ao longo deste ano, pela falta dos cultos presenciais. Muitos se alongaram, alguns têm assistido este culto online e outros até participado. Assistir, muitos assistem, mas participar nem todos. Mas os que participaram foram beneficiados com alguma coisa que o Senhor tem enviado em cada santo culto. Mas o que temos percebido, queridos irmãos, é que nós necessitamos de um avivamento espiritual, para nós não virmos a menos. Nós não temos os cultos presenciais, tivemos alguns com uma limitação de presentes bem pequena, mas nós esperamos que o povo de Deus não se desanime em servir a Deus. Mas me vem avante, irmãos, de passar a Irmandade o que já o ano passado o Senhor deu a graça de falar, não foi aqui, mas na congregação onde congregamos, o Senhor deu a graça de dizer que nós precisamos ter cuidado, irmãos, de não absorvermos os costumes do mundo atual. É muito comum nestas festas de finais de ano que as pessoas se entreguem avidamente a bebidas alcoólicas, perdem o tino, parece que é uma alegria desmedida, parece que este dia nunca mais vai acabar. Mas o povo de Deus, irmãos, deve ser fiel ao Senhor, não só num dia, a vida toda nós precisamos guardar aquilo que temos recebido do Senhor. Está entrando devagar costumes do mundo, irmãos, como por exemplo, pessoas que vestem-se de roupa branca, agora no último dia, para se festejarem. Isto é um costume, irmãos, que não é agradável a Deus, porque a origem disso, ela tem uma forte conotação das trevas, de coisas ocultas, que o mundo pratica, faz isto, se veste de branco para fazer os seus rituais. Mas o povo de Deus não, irmãos. Mas já é de conhecimento de irmãos que se preparam para isso. E entristecemos também de saber que muitos, na semana passada, também fizeram festas como se fossem não crentes, com o dia 25. Queridos irmãos, façamos de tudo para nós não excluirmos o Espírito Santo da nossa vida, porque os nossos atos podem conservar a nossa comunhão com Ele, mas podem também excluí-lo de nós. Como disse Paulo, não extingais o Espírito. Irmãos, pequenos atos que são voltados aos costumes do mundo atual, que tem conotação idólatra, outras vezes ocultista, como é o caso que estamos dizendo, já é suficiente para entristecer o Espírito Santo. Eu sei que este conselho pode incomodar alguns, mas não nos importa. O que importa é mostrar a verdade, o caminho, pregar e estar a tempo e fora de tempo, para que ninguém venha se corromper por falta de um conselho. Se o povo se corrompe, irmãos, por falta de um conselho, a responsabilidade é daquele que foi chamado para aconselhar. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso está escrito na palavra de Deus. E profecia não é somente aquela
de se ajoelhar e falar diretamente com a pessoa. A palavra de Deus é a profecia. O conselho de Deus é a profecia. De modo que, não havendo conselho, haverá corrupção, como vem havendo. Mas nós não vamos cansar de falar com o povo, ainda que as mesmas coisas, mas é segurança para aqueles que desejam se salvar. Guardemos isto, irmãos, porque estas coisas entristecem o Senhor. Diz a palavra de Deus que os beberrões ficarão de fora, mas os comilões também. Então, os irmãos, vejam que é difícil ouvir isto, de que comer demais desagrada a Deus. Fala-se mais em quando bebe demais, mas comer demais, não se ouve isso. Então, ouçam isso: comer demais desagrada a Deus, porque os comilões erram diante do Senhor. Então, deixamos aqui este conselho. Não é porque amanhã será o último dia do ano, é que nós vamos comer tudo que não comemos durante o ano. Não, irmãos. Sejamos sóbrios em toda a nossa maneira de viver, para que o Senhor conserve em nós a sua comunhão. E quando nós precisarmos dele, nós vamos encontrá-lo. Deus seja louvado. Amém. Tem mais alguma coisa para passar, irmão? Esqueci. Não. Então agora nós vamos nos manter em comunhão, e por um dos seus servos o Senhor nos enviará a sua bendita palavra. Deus seja louvado. Amém. Bom Deus, vai servir a Deus. Paulo, os outros irmãos. Nossa palavra vem sempre do Senhor, Jesus. William, aqui Mendes, o nosso irmão aqui, irmão Gerson, irmão Paulo. Com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, vamos ler a palavra escrita no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Iniciaremos a partir do versículo 18. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre,
aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Este capítulo 8 relata aqui, irmãos, algumas obras maravilhosas que o Senhor Jesus operou, purificando um leproso. Também fez aquela grande obra em favor do pedido daquele centurião de Capernaum, dando saúde ao seu servo. Curou a sogra de Pedro. E estes milagres que o Senhor fez, irmãos, despertava nas pessoas que o seguiam um grande interesse em estarem juntas, vendo o Senhor operar aquilo, por curiosidade e uma alegria também sentiam de ver o Senhor fazendo aquelas obras. Mas o Senhor Jesus, ele, vendo que tinha uma grande quantidade de pessoas em volta dele, então ele chamou os discípulos e ordenou-os que passassem para outra banda do lago. E aconteceu que nesse momento chegou ali um escriba, conhecedor da lei, zeloso da lei, e falou para o Senhor: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aqui se vê, irmãos, que a força da emoção que sentia esse escriba fez com que ele falasse desta maneira com o Senhor, dessa empolgação de querer segui-lo, por haver visto tudo aquilo que o Senhor tinha operado. Talvez pensasse até que o Senhor fosse se alegrar com a sua proposta,
tecer algum elogio, talvez, ficar feliz de ver que agora um escriba também se propõe a segui-lo. Mas o Senhor não escondeu, irmãos, a realidade da sua missão. Como de fato, em momento algum, o Senhor deixou de fazer menção da realidade da salvação que Ele propunha pelo seu Evangelho. Nunca ocultou. E agora foi o momento oportuno de falar àquele homem, escriba. Ele não disse para não segui-lo, mas ele falou da realidade. Disse: olha, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto foi suficiente para aquela pessoa perceber que acompanhar o Senhor Jesus na sua missão não era nada agradável, porque a realidade clara que o Senhor mostrava não trazia a ele nenhum interesse. Isso tudo serve para nós de ensinamento, irmãos, que muitas vezes a pessoa, no momento de alegria, de prazer, propõe de seguir ao Senhor. Normalmente, quando está contente, feliz, tendo a impressão que seguindo ao Senhor é só alegria, como muitos dizem. Tem irmãos que a gente pergunta: paz Deus, irmão, como vai? Amém, só alegria. Mas não é bem verdade isso, porque não é só de alegria que nós vivemos. A tristeza também faz parte do cardápio da nossa vida. Ninguém está livre de ficar alegre e de ficar triste, porque são consequências da vida humana. Mas aqui, irmãos, quantos que vêm para servir ao Senhor, pensando que na graça do Filho de Deus, agora, neste caminho santo, a coisa é outra, é diferente. Porque olha na Irmandade, vai num santo culto, vê o povo que sai contente, glorificando a Deus, e a pessoa olhando tudo aquilo, pensa numa realidade dos olhos carnais. Mas deve saber, irmãos, que servir ao Senhor, nós temos também que enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. E um exemplo clássico aconteceu aqui, que quando um dos discípulos disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiramente sepultar meu pai. Ele faleceu, eu quero ir lá no enterro dele. O Senhor Jesus disse assim: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então seguir ao Senhor, irmãos, é superior, muito maior do que qualquer ato da nossa vida, porque nós vamos seguir para uma outra vida que é a eterna. Não é seguir ao Senhor para esta vida terrena, para o bem-estar desta vida terrena, é seguir ao Senhor para aquela vida eterna que nós temos prometido, que o Senhor nos prometeu, se nós formos fiéis. Então, os irmãos vejam que seguir ao Senhor não é fácil. Um pediu que queria primeiro cuidar dos seus interesses, o outro queria seguir ao Senhor sem saber do resultado ou das lutas que iria encontrar. Mas aqueles que seguiram o Senhor, os discípulos, entraram no barco e seguiram, remando. Era um barco, não era pequeno, porque eles eram em 13 com o Senhor, 12 discípulos e mais o Senhor. Talvez todos estivessem aqui. De modo que, chegando num certo momento, irmãos, o mar se embraveceu, que podemos crer que tudo isto fazia parte do projeto de Deus. Porque se eles fossem atravessar tudo pacificamente, como em mar calmo, sem nenhum temor, tudo correndo bem, o Senhor Jesus estava dormindo, podiam dizer: deixa ele dormir, porque ele acordado ou ele dormindo é a mesma coisa, porque tudo estava bem. Mas quando o vento bateu, as ondas se levantaram,
e a tempestade era forte, aí que eles perceberam que o Senhor Jesus estava dormindo e que precisava despertá-lo. Irmãos, que exemplo maravilhoso é esse para todos nós. Imagine se o Senhor não estivesse no barco. É claro que o Senhor iria os guardar, mas a segurança da viagem deles estava na presença do Senhor Jesus com eles. Sirva este de exemplo a nós, irmãos, a nós que fomos chamados, porque diz assim, o apóstolo Paulo escreveu, aos que dantes conheceu. Dantes quando? Antes da nossa existência. A estes predestinou, aos que predestinou, a estes chamou, que é o nosso caso, fomos chamados, como aqui foram chamados estes outros discípulos aqui, para seguir o Senhor. E aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou, que é para nós sermos conforme a imagem de Cristo, o Filho de Deus. De modo, irmãos, que fomos chamados para uma viagem, para atravessar este mundo que é como se fora um mar, que nem sempre este mar é calmo. Há momentos que ele se torna agitado, há momentos que o terror e a aflição nos toma, que é necessário um recurso, que é necessário termos a certeza de que o Senhor está conosco na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, isto serve para nós de segurança. Nesta graça, ninguém caminha sem o Senhor, porque disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não podemos caminhar, sem Ele nós andamos errados, porque nós não conhecemos o caminho. De modo que precisamos ter certeza de que Jesus habita em nós. Uma vez com esta certeza, quando a situação em nossa vida espiritual ela mudar e a paz desaparecer e nós ficarmos em aflição, lembremos, irmãos, que o Senhor em nossa vida pacificará aquilo que nos estiver atormentando. E se alguém hoje, ouvindo esta palavra, puder estar classificado como alguém que está em mar bravo, numa situação que exige um cuidado maior e vê que não tem mais o que fazer, clama ao Senhor Jesus, porque se Ele estiver contigo, haja paz, como nós cantamos o hino 375. Que haja de Deus, irmãos, a paz sobre nós, mas que ninguém afaste o Senhor do seu barco, ou da sua vida. Nós não estamos navegando, materialmente falando, mas estamos sim na nossa vida, navegando sim, que ninguém sabe, o ano está acabando, mas irmãos, ninguém sabe o dia de amanhã. De repente precisamos clamar, Senhor, salva-nos que perecemos. Então está aqui a palavra desta noite, prevenindo-nos que quem tem consigo o Senhor e não o afasta da sua vida, este terá sempre o socorro presente. Os irmãos, vejam a diferença, irmãos. Olha que coisa impressionante. O Senhor Jesus, chegando lá, depois quando eles atravessaram o lago, chegou lá no território dos Gergesenos, havia lá 2 homens endemoniados, terríveis, perigosos, que habitavam num cemitério, ninguém podia passar por lá. E quando o Senhor Jesus desceu do barco, se vê que eles andaram um pedaço ali, os endemoniados foram agitados pelos adversários que habitavam naqueles 2 corpos. E o que eles fizeram? Conheceram que era o Senhor e gritaram, Jesus, Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes de tempo? É claro, irmãos, que os espíritos das trevas sabem
que eles vão ser atormentados no tormento do fogo eterno, porque já é, irmãos, juízo de Deus, já são julgados e condenados, e eles sabem disso, mas eles estão, enquanto este tempo não chega, estão por este mundo, irmãos, perambulando, e aqueles que eles encontram oportunidade, eles fazem do corpo da pessoa, irmãos, um templo, e passam a habitar ali, e a pessoa fica sujeita aos domínios daqueles maus espíritos, como se vê no mundo hoje. Então tem aqueles espíritos imundos, que levam a pessoa a estar numa situação de calamidade e tal, que ninguém quer ficar perto, mas tem outros que tomam as pessoas, que a pessoa parece muito bem, bonita, uma pessoa carinhosa, uma pessoa, enfim, que nós nunca podemos imaginar, mas pode também estar, irmãos, possessa ou dominada pelos espíritos das trevas. Mas quando Jesus se aproximou, eles gritaram, porque viram que era o Filho de Deus. E o Senhor mandou eles se calarem e saírem. Mas eles temiam o Senhor, o Filho de Deus. Então precisaram pedir ordem: se nos expulsas, permite-nos que entremos nesta manada de porcos. Eram cerca de 2.000 porcos que estavam pastando por ali. E o Senhor, sem dar muita conversa com eles, somente disse: ide. E eles foram e cumpriram o mal que eles sempre tinham a fazer. Tomaram aqueles animais e se precipitaram no mar, e todos morreram afogados. Irmãos, que grande obra, que maravilha é essa, que homem é esse? Os discípulos haviam visto agora há pouco ele falar com o mar. Quem que jamais teve esse poder? E mandar o mar ficar quieto, mandar o vento se calar, e obedeceram. Mas agora ver os espíritos malignos, que não vamos dizer o nome, tomando aquelas pessoas, subjugando-as, e o Senhor Jesus nem precisou chegar perto, de longe eles gritaram, e o Senhor ordenou, e eles obedeceram. Era o Filho de Deus, que estava com eles no barco. E será que este Filho de Deus em espírito está na nossa vida também, queridos irmãos? Se Ele está na nossa vida também, onde nós nos aproximarmos, a imagem dEle é refletida por nós. Nenhum espírito das trevas pode resistir. E é possível que qualquer homem de Deus ou mulher de Deus, revestida do Espírito Santo, bendito seja Deus, e que quando se aproxime destas coisas malignas, nem precise expulsar, porque o adversário foge da presença de Deus. Por isso que nós não podemos viver sem Ele, irmão, e nem jamais rejeitá-lo. Olha a oportunidade que os GGZenos tiveram aqui. Chegou ali o Filho de Deus, mostrou um milagre que ninguém poderia fazer, e eles eram testemunhas. Seria o caso de todos correrem, abraçar o Senhor e dizer: Senhor, quanto que esperávamos que Tu um dia viesse aqui na nossa província, que Tu viesse aqui a nós, e hoje vieste. Nós Te queremos, nós Te amamos, mas não, retira-te dos nossos termos, nós não o queremos conosco. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado o irmão, a irmã, que jamais passou na sua mente de querer que o Senhor se retirasse da tua vida. Ao contrário, diz: Senhor, não sai da minha vida, fica comigo. E eu vou fazer-te uma declaração: Senhor, eu Te adoro em espírito e em verdade. Ó igreja reunida,
os males que o futuro reserva à humanidade. Porque os males, irmãos, que o Senhor fala não são somente físicos, do que vai acontecer no mundo, porque a história da humanidade mostra que no passado quantos desastres aconteceram, milhares de milhares de pessoas sucumbiram em tantas coisas. Mas não é isto. O maior desastre que existe é quando o Filho de Deus deixa o barco e a pessoa naufraga. Vamos ver se Ele está em nós ainda, irmãos. Mesmo que estiver dormindo, desperta, Senhor, desperta. Eu quero te sentir. Eu quero ter a certeza que Tu estás na minha vida. Igreja reunida neste punhado aqui e por este mundo afora, faça agora uma experiência. Não deixa terminar um ano com situações tão dramáticas como aconteceram e você terminar longe do Senhor. Volta-te agora ao Senhor e diz: Senhor, não te apartes de mim. Glória a Jesus. A história sempre se repete, irmãos. Tudo o que acontece hoje já aconteceu no passado. E como no passado tem coisas terríveis, quem é que sabe o futuro? Mas aquele que está, irmãos, navegando conosco nesta bendita graça, garante a nós que se nós formos fiéis, Ele não nos deixará. Então, para a tua segurança, igreja reunida agora, tenha a certeza que este ano termina amanhã, mas o Senhor não termina a morada na tua vida. Glória a Jesus. Depois de amanhã, novo ano. Mas que o Senhor nos dê a graça que vire o amanhã, vire o depois de amanhã, Jesus Cristo habita em nós. Igreja reunida, o Senhor nos fala nesta noite: ó povo feliz, rico, porque a graça do Filho de Deus está na vossa vida. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Nosso bondoso Deus, Pai de toda misericórdia, ajoelhamos-nos agora aos Teus santos pés desta feita para te sermos agradecidos pela noite maravilhosa que nos tem proporcionado, dando-nos a oportunidade de nos reunirmos na Tua presença e participarmos do santo culto que a Ti foi ofertado. Graças te damos pelos hinos que entoamos e cantamos na Tua presença, pela oração de súplica que a Ti foi elevada. Graças te damos pela Tua presença, a Tua presidência gloriosa entre nós, e muito mais pela gloriosa palavra que nos tem enviado, enchendo o nosso coração de gozo e de alegria, porque a Tua presença se manifestou entre nós. Te rogamos, Senhor, guarda a Tua palavra no nosso coração, e nós te fazemos um pedido aqui agora: não nos deixe, glória ao Teu nome, e seja a Tua presença junto de nós, como deste ao Teu servo amanhã, é o último dia do ano, mas não será o último dia na Tua presença. Acompanha-nos na nossa jornada e seja presente na nossa vida, para que cheguemos ao porto almejado,
e lá glorificaremos o teu nome. Guarda-nos agora de regresso aos nossos lares, acompanha-nos com a tua presença gloriosa e abençoa toda a tua herança em toda a face da terra. No nome de Jesus, teu Filho, graças te damos por tudo. Bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. 187. 187. Hino 187. 187. Glória a Jesus. A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém. Hino da despedida 117, 117.
Entraremos juntos no sexto movimento. 2 pulsos precedem o início.